Hello, bom dia. Bom dia. Bom dia, criaturas do curso. Lindos, maravilhosos, como estão todos? Oi, Israel. Oi, Beatriz. Tudo bem? Calorão passou, né? Então, a gente está com uma semana gostosa. O final de semana foi bom, chuvinha. Legal, né? Estava precisando, não estava, de molhar essa terra de meu Deus? Não é? Muito bem, então, olha só. Vamos continuar os nossos estudos de História da Arte nessa única aula que a gente tem por semana, né? A única aulinha de arte. Estou sem câmera? Opa, pronto, estou aqui, eu. Obrigada por avisar, meu amor. Eu tinha clicado, mas não tinha clicado com toda a propriedade. E aí não deu certo, mas agora estou aqui. Eu não estou vendo os rostos aí, estou vendo o Hélio e do Lucas e do Israel. Cadê vocês também? Cadê a carinha de vocês? Já está difícil trabalhar assim à distância, ainda não vejo vocês, aí fica muito ruim. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a gente vai continuar os nossos estudos de História da Arte, e nós estávamos na aula passada falando sobre o Barroco, que é um assunto muito importante dentro do programa da História da Arte. Porque, simplesmente, você até... curta e grossa, o barroco está ligado às nossas raízes, profundamente ligado às nossas raízes culturais, estéticas e artísticas, obviamente. Lembrando que esse é um movimento que adquiriu um certo caráter internacional no século XVII, início do XVIII, que começa na Itália e se expande, né, pela França, depois ganha o leste europeu, vai até a Rússia, porém transformado em rococó, que é digamos que uma variação do barroco quando ele é assumido, abraçado pela nobreza europeia. E nós vamos perceber essas diferenças. O barroco contra-reformista, o barroco retórica de propaganda anti-reforma protestante, como eu falei na aula passada, ele é patrocinado pela Igreja Católica e tem características mais, digamos, exageradas, teatralizadas, mais de apelo emocional, como nós vimos. Quando ele, e por razões históricas, daqui a pouco você vai ver, quando ele é abraçado pela nobreza, ele já vem mais simples, né, mais requintado, mais decorativo, né? E menos sacro, não sacro, aliás, não sacro, né? Então, aí já é outra, é por isso que é uma variação. Aqui no Brasil, a gente tem tanto o barroco, né, religioso, tradicional. Ei, Matheus, está no conforto aí, hein? Coisa boa. Vamos se fala assim, né? Daqui a pouco, quando voltar às presenciais, vocês vão querer umas redes, não vão, não? Lá, Célia, arruma uma rede ali para mim, uma poltrona. Vai ser difícil sentar naquela cadeira, não vai? Na escola? Vai ser difícil, né? Também acho. E aí, então, é porque ele está sentado no sofazinho, gente, todo almofadado, por isso que eu estou falando, viu? Não é porque ele está na sauna, não, é porque ele está na sala da casa dele. E aí, olha só, no Brasil a gente vai Deitado, encontrar. principalmente. Eu tô deitado aqui no sofá. Tá, você tá meio tranquilão aí, tá legal, tudo bem, Mas legal. dá um sono. Eu ficar deitado aqui, dá um sono. Não, pois é, mas aí que tá, porque se você der para o corpo as condições, né, ele acompanha, o corpo da gente não é bobo, né? Então, se você colocou ali a coluna, chegou tudo direitinho, o que ele vai fazer? A mensagem, né? O cérebro, opa, é para dormir. Então, você tem que ficar com a coluna mais reta e o pescoço bem erguido para você poder ficar mais tenso, entre aspas,
né? Para não dormir, por isso. E outra, são 11h42, velho, não é nem 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, tudo bem, você está com sono, mas 11h42 você devia estar com fome, não com sono. Então, assim, meu conselho é que você sente melhor, mas se você está sentindo bem assim, não vai dormir, vai ficar de boa, eu te conheço, então tudo bem, vamos embora. Então, pessoal, aqui no Brasil, você tem uma variação do barroco, né, que é o barroco americano, porque o barroco não adianta, você pode visitar Minas Gerais, quem não foi um dia vai, e é um negócio muito legal, porque tem Ouro Preto, São João del Rei, né, uma série de cidades, né, Mariana não, tadinha, Mariana destruída, né? Mas Sabará e tal, que você vai ver igrejas, construções barrocas totalmente diferentes da europeia. Então, o barroco, quando ele migra, quando ele chegou aqui com os jesuítas, ele ganhou características tipicamente brasileiras, americanas. Não é igual, entendeu? É incrível, não é igual. Né? Nossa, claro que tem uma influência germânica. Ah, tá. Entendi, Matheus. Tu tem uma influência até germânica, tem muita influência do barroco francês, né? Tem influência do barroco tardio italiano, tem também. Mas acontece que aqui na América a coisa explode de forma bem regionalista. E dentro da América, você ainda tem diferenças do barroco baiano, que é barroco mesmo, do de Pernambuco, que já se aproxima do rococó, porque aqui no Brasil o rococó ganha espaço. As ordens terceiras da Igreja Católica, aí tá vendo, Mateus? Está dando ruim. As ordens terceiras da Igreja Católica, que são as ordens ricas, né, elas vão poder decorar as igrejas, o interior das igrejas, com ouro, com todo o mobiliário requintado, pagar os melhores carpinteiros, né? Então, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, você vai ver um rococó, o barroco passado para o rococó. Eu quero dizer o seguinte, o rococó surge a partir do barroco, tem características que têm origem no barroco, mas só que é diversificado, né? Tem barroco no Rio de Janeiro também, claro, tem igrejas pequeninas lá no Rio de Janeiro que são simples, que não puderam ser reformadas e não ganharam aquela característica do rococó, as características do rococó, entendeu? Que são que tem mais requinte, mais luxo, o barroco é mais grosseiro, tá? Então, essas observações são importantes só para você entender que não é tudo igual. Então, se fala barroco, não generaliza, entendeu? Tá, pá, barroco, tudo igual. Não, tem essas variações que a gente vai ver direitinho. Mas na aula passada, a gente tinha falado do Caravaggio, que é o suprassumo do barroco europeu, né, italiano, e eu tinha dito que nós iríamos falar um pouquinho do Velázquez, né, uma referência ao Velázquez, que é do barroco espanhol. Eita, só um minutinho, eu ia compartilhar aqui, mas errei o caminho. Então, olha só, a gente estava aqui, ó, a gente estava aqui no Caravaggio, né? Estava na Medusa do Caravaggio, né? Falando sobre essa mulher que, essa escultura maravilhosa, que traz todo o barroco, né? Toda a força, o vigor do terror e do tenebrismo, o jogo de luz e sombra do Caravaggio, representando, inclusive, no seu próprio rosto, é um autorretrato, porque quando ele pinta essa obra, né, ele faz experiências com o próprio rosto no espelho para poder estudar as variedades, as variações das expressões humanas, né? E ele escolhe a Medusa como uma forma metafórica de proposta para o ser humano se enfrentar psicologicamente, encarar a si próprio, encarar seus medos e suas decepções, né? Porque é o que a Medusa faz. Vocês conhecem a história da Medusa, né? Na aula passada, nós acho que falamos. Se não falamos, vou repetir. Medusa era uma mulher muito bonita, uma górgona, que era muito gata. Oi, chegando aí, Israel. Era muito bonita, a Medusa, era uma mulher muito bonita, mas seduziu Zeus e transou com ele no Pártenon, no templo de Atena. Aí Atena ficou muito puta e resolveu, porra, a mulher profanou o templo. Ela falou, poxa, isso não é certo. E Atena resolveu dar a ela um castigo e transformou os belos cabelos que ela tinha em cobras, serpentes, e deu a ela um poder que, a princípio, parece bom, mas não é. Todo mundo que ela encarasse, todos que a olhassem, se transformaria em pedra.
Então, ela nunca mais pôde amar, nunca mais pôde ter uma relação com ninguém, afeto, relação de afeto, de toque com ninguém. No meio da vida dela aparece o Perseu, que vem de uma outra história de heroísmo, né, e tal, e aí ele é incumbido, tinha incumbência de recebeu a incumbência de matar a Medusa. E ele consegue fazer isso usando o próprio escudo, né? Ele confronta a Górgona, né? E coloca o escudo quando ela olha para o Perseu, ele levanta o escudo, ela acaba olhando para si mesma e aí ela faz essa cara de espanto aí, porque ela vai se petrificar, mas antes dela virar pedra e se desmanchar, Perseu corta a cabeça dela. O Caravaggio escolhe esse momento para mostrar. Inclusive, o trabalho que ele faz é diferente, muito diferente, porque ele faz uma referência até à tradição dos soldados romanos, né? Ele faz a obra em tela, a óleo, mas ele corta ela redonda e cola no metal, então ela fica parecendo um escudo, que ela está no escudo mesmo, espelho, né? O escudo como espelho. O escudo dos romanos é redondo. E os romanos, eles usavam era muito comum eles mandarem artistas fazerem o rosto da Górgona, da Medusa, nos escudos, em alto relevo. Então, você olhava assim, os escudos dos oficiais romanos, né, dos soldados romanos, você via a imagem da Medusa. E o inimigo, isso era uma tática para afugentar o inimigo, para amedrontar o inimigo, uma tática, uma guerra psicológica, olha que interessante. Né? O soldado romano chegava com o escudo na mão, assim, né, na frente, e o inimigo via não só o exército romano, que é todo poderoso, mas via a Medusa no escudo. Então já dava aquele, né? Nossa, todo mundo conhece a história da petrificação que a Medusa provoca quando a pessoa olha para ela. Então, os romanos usavam isso como uma tática psicológica, e o Caravaggio traz isso para a obra dele, feita no início do século XVI. Muito interessante. Essa obra esteve em São Paulo, em exposição, no MASP. É fantástica, eu tive a oportunidade de ver, muito incrível. Né? Então, a gente estava analisando essas obras, analisando essa daqui também, que recentemente foi vendida por 120 milhões de euros. Né? Fala-se até em 150 milhões, tem uma dúvida aí, não sabemos quem comprou, mas é uma obra de Caravaggio que mostra um momento bíblico muito interessante. Como eu disse, o barroco ele é um movimento extremamente voltado para o apelo à emoção do espectador. Então, o Caravaggio escolhia os momentos mais dramáticos e violentos da história bíblica. Essa parte aí, essa narrativa aí, é a história contada no Velho Testamento, o momento em que um rei assírio invadiu uma vila de hebreus. E todo mundo sabia que os assírios eles eram os mais violentos, isso lá em 2000 a.C., os mais violentos perseguidores dos hebreus. Né? E eles faziam torturas horríveis com os hebreus, que são os judeus, né, atualmente. Então, quando eles chegavam, todos os hebreus morriam de medo. Mas aí, certa feita, o Holofernes, que era o rei dos assírios, quando ele chega e ataca a aldeia hebraica, ele encontra alguma dificuldade para vencer essa aldeia. Aliás, ele morre na aldeia, né? Porque eles fazem uma trama, eles escolhem, os líderes hebraicos escolhem uma das hebraicas mais bonitas que tinham, que era Judite, e fala para ela seduzir o Holofernes e embebedar o Holofernes, e depois matar o Holofernes e arrancar a cabeça dele. E ela, muito corajosa, né, em nome da fé e da defesa do povoado, da aldeia, e para não ser escravizada, junto com os outros, ela faz isso. E ele cede às tentações femininas, né, cede às tentações da mulher, bebe bastante, achando que vai ficar com ela, bela, né, que é bela ela é, né, ó. Lembrando que são modelos vivos, né? E aí, quando ele está bêbado, ela arranca o pescoço dele e adeus assírios, livrando a pele dos hebreus da ira violenta e maldosa dos assírios. Esse quadro ficou muito tempo perdido e depois foi encontrado no porão de uma casa no sul da França.
intacto. Os moradores que venderam a casa nunca tinham visto, né? O quadro estava enrolado e estava num tubo. E os moradores novos que resolveram futucar lá, né, curiosos, foram mexer no porão e encontraram esse quadro. E aí o quadro foi a leilão e foi comprado, vendido por esse valor absurdo, né? Com quase R$ 1 bilhão, né? Mas é o valor. Então, é atualmente um dos quadros, não é um quadro mais caro, deixa eu ver, 500 milhões de dólares, 1,5 bilhão, não é o mais caro. O mais caro é um quadro é uma tela do Leonardo da Vinci, Salvador do Mundo, Salvatore Mundi, do Leonardo da Vinci, que foi vendido por R$ 1,5 bilhão. Você pode ficar preocupado aí, pensando, coçando a cabeça, Israel, tá? Quem é que dá R$ 1 bilhão no quadro, né, Israel? Dá para viver a vida inteira. Mas quem dá R$ 1 bilhão no quadro tem muitos mais bilhões, entendeu? E é um investimento, porque isso aqui, daqui um ano, você vende pelo dobro, tá? Pelo valor patrimonial que tem, pela representação barroca que tem, né? Você vê aqui, ó, o tenebrismo, o contraste do claro e escuro, o rosto das figuras, né? Como tem expressão, olha a expressão da Judite, né? Ao decapitar o Holofernes, ela faz isso com muito prazer, mas não demonstra, né? Ela tem um certo asco, né? Ela se afasta o rosto. A ama dela, que está aqui do lado, preparada com um saco para colocar a cabeça ou para sufocá-lo, é uma senhora bem velha, né? De idade, olha como o rosto dela é bem marcado pelas rugas de expressão, o olho espantado, né? Porque é um momento tenso. Se esse homem resolve, não está tão bêbado e resolve agir, ele trucida as duas, né? E a ira dele vai ficar muito maior. O pano vermelho, né? Com um planejamento bem marcante, com sombra e com luz, né? A própria luz do vermelho em contraste com a sombra, diferenciando completamente da suavidade do Renascimento, está aqui presente. O vermelho é a expressão da questão da paixão, da violência, do amor, né? O vermelho tem todas essas variações, o sangue, né? O dourado na roupa da Judite, tá? Então, é uma obra representante clássica do barroco que tem o seu valor, né? E depois, como eu disse, hoje a gente vai falar do Velázquez. O Velázquez, ele é um pintor espanhol que tem uma certa... ele segue os princípios barrocos tradicionais, elementares, que é a questão do tenebrismo, do contraste da luz e do som. Uma outra característica é que no barroco você não tem espaço. A vista da gente fica louca quando a gente olha um quadro barroco, porque você não tem tempo assim, nem para respirar. Você olha para um canto, tem uma figura, olha para outro, tem outra figura, entendeu? Você tem que dar uma viajada bem grande, focar bastante, porque tem muita coisa para ver. Muita coisa para ver. Neste aqui, eu vou até dar uma ampliada aqui para você perceber melhor, a riqueza de detalhes é enorme, é gigantesca. Não sei se vai dar certo, deu aqui, ó. Esse quadro do Velázquez foi feito entre 1599 e 1660. Não, ele viveu entre 1599 e 1660, a obra é de 1656. Na metade da vida, ele estava ali produzindo essa obra. E final da vida, né, aliás. E ela chama As Meninas, e é uma obra feita por encomenda do Filipe, do rei da Espanha, o Filipe IV. Lembrando que nessa época a Espanha é uma grande potência na Europa, né? Século XVII. Ela é dona da América Latina inteira, ela é dona dos Países Baixos, então apesar de que quando ele pintou já tinha havido dona de Portugal, União Ibérica, né? Então, é uma potência. E o Filipe IV, então, ele encomenda essa obra para mostrar a filha dele, a princesa herdeira do trono, a infanta Margarida, que está aqui, infanta de infantil, né, de criança, com 5 anos de idade, e o seu séquito, as mulheres que a acompanham, né, uma freira sempre ali cuidando dos estudos. Aqui do lado dela, ó, mais de perto você vai ver, do lado dela aqui a gente tem a Dona Maria Augustina, que é uma criança
que é a criança que acompanha a infanta, uma ama um pouquinho mais velha adolescente, mas que faz tudo para ela, né? Aqui em cima você vê a dona Marcela, que é mãe dessa criança, que são nobres, viu? Todo mundo é nobre. São damas de companhia, são nobres. Chama muita atenção aqui as meninas do 4 e 5, principalmente essa aqui, ó, a Maria, chamada Maria Borboleta, que era uma anã, né, que divertia a criança. E o Nicolácito, que não é uma menina, é um menino, desculpa, é um menino, né, apesar do cabelo comprido, normal. Nicolacito, o primo dela. As senhoras aqui são Dona Marcela e a guarda-damas, né? A Dona Marcela e a guarda-damas, quer dizer, as mulheres que cuidavam das damas. Um cachorro lindo. Esse aqui é Velázquez, que fez metalinguagem, né? Se autorretratou no retrato. Olha só. Né? Lá ao fundo, a Maria da Áustria e o Dom Felipe IV, né? O rei e a rainha no espelho, representados pintados numa pintura, com toda aquela ideia, lembra do Jan van Eyck, né? Lembra do Jan van Eyck, aquele quadro Os Esponsais, lá do final do Renascimento? Então, a ideia vem daí. Esse daqui é Dom José Neto, que é o administrador, uma espécie de mordomo-chefe. E você vê na obra quadros para todos os lados, né? Pilastras, a própria tela, que é gigantesca mesmo, né? Uma tela bem grande, né? Você vê lustres, outros quadros, né? Então, é toda uma construção barroca e luz, né? O que importa bastante aqui é a infanta, então ela parece mais iluminada do que os outros, né? Então, é uma tela bem trabalhada nas ideias, né, do barroco, bem fiéis, apesar de que o Velázquez tem uma questão do realismo, né, das roupas, dos rostos, né? Mas a ideia, o conceito todo está aí, né? No jogo de luz, no exagero das formas, das cores, das expressões faciais, está tudo aí. É interessante, eu vou fazer um convite para você aqui, os detalhes, né? Dom José Neto aqui, o rei e a rainha, olha o detalhe, ao vermelho, ao vermelho. Aqui, né? Aqui o próprio Velázquez, né? Com cabelo curto, meio assim cacheado, bigodão, né? Um homem bonito, com a sua insígnia aqui, e a aquarela, ó, né? O pincel. Você vê que aqui você não vê a questão do realismo, né? Olha, a forma pincelada, diferente, né? Grossas, com muito contraste, ó, de luz, escuro, luz e claro, luz e claro. E aqui a infanta, de perto. E do lado direito aqui, eu tô te mostrando, eu quero que você veja uma obra, uma infanta feita por Pablo Picasso, porque o Pablo Picasso fez uma releitura desse quadro. Pablo Picasso, que é cubista, que é lá do século XX, que em 1900 chega à França e se estabelece na França e morre só em 1973, vive praticamente o século XX inteiro e é o maior representante do cubismo, né? Estilo de vanguarda europeia, que valoriza as formas geométricas. Picasso ele apresenta as imagens, as figuras, em todos os seus aspectos, em todos os seus lados, as suas partes, num plano bidimensional, com poucas cores, mas mantendo a forma, né? Você reconhece. Então, o Picasso faz uma releitura das meninas, que é uma coisa bem legal de se comparar, né? O movimento barroco, que traz mais naturalismo, que traz o jogo de luz, e aqui o cubismo com a forma geométrica, relacionada com as vanguardas, mas a gente vai voltar a falar desse assunto. Tá? Então, aqui, só para resumir, o Matheus, olha aqui o resumo. Né? A pintura brasileira, a pintura barroca é mais mural, mas ela também é uma pintura voltada também para quadros, né? Ela trabalha com trompe-l'œil, que é um engana-olho, uma expressão em francês que significa engana-olho, porque a pintura barroca traz o ilusionismo,
através do jogo de cores, né, de claro e escuro. É basicamente uma temática religiosa, o barroco, e grandiosa, porque tem a grande incumbência de passar o evangelho, né? Tem uma teatralidade, apresenta uma ilusão de movimento através das vestes, né? E do jogo de luz. Ela aparece nas paredes e nos tetos também, principalmente na arquitetura, e dá a noção ilusionista de aumentar o espaço, que é o que a gente vai ver entrando na questão da arquitetura depois. Antes, eu quero apresentar um cidadão conhecido como Bernini, tá? Que é um maior arquiteto, maior escultor do barroco. Então, toda aquela característica que você viu ali na pintura, você vai encontrar na escultura. Linhas curvas, vestes com drapeados bem marcantes, drapeado é a dobra. O dourado, rostos e gestos com emoção e dramatização. Então, por exemplo, aqui você tem uma escultura do Bernini, chamada O Êxtase de Teresa d'Ávila, de Santa Teresa. Muito curiosa essa escultura e muito maravilhosa, pena que a gente não tem tempo, porque só ela merece umas 3 aulas, aonde você vê um anjo cupido, que é o que flecha, né, as pessoas e transmite o amor, faz com que elas se apaixonem, só que ele está fazendo isso com uma freira, que é Santa Teresa, que é uma freira muito importante da Igreja Católica, que é uma das freiras ligadas mais ao catolicismo primitivo, ao cristianismo primitivo, à mendicância, né, à simplicidade. E ele está levantando a roupa dela, olha, que anjo safado, né, para poder flechá-la, e ela toda em êxtase. Mas claro que esse amor aqui, representado pelo Bernini, embora tenha cause na gente essa contradição, né, por ter uma certa sensualidade, é uma freira sendo flechada pelo amor a Deus, né, a Jesus. As freiras são esposas, né, de Jesus, digamos assim, entre aspas. Elas amam a igreja, elas amam Deus, né? E o Bernini transforma isso numa teatralidade emotiva incrível. Olha o planejamento, o contorcimento dos tecidos. Ele chega ao ponto aqui, ó, de colocar essa asa meio inacabada, né? O relevo da asa, olha só, né? É bem visível. E a carinha dele, né? Todo carinha de safado, sorrindo, né? Fazendo uma estripulia que acertar a Teresa d'Ávila. E ela, né, com o rosto bastante, né, de prazer, no gozo de prazer, recebendo essa missão, né, de amar a Deus. Aí, atrás, o que você está vendo são flashes, né, são pequenos raios de mármore, feitos pelo artista, porém iluminados, porque essa obra está lá no Vaticano, iluminados de forma que fiquem dourado, para dar o contraste com o branco, né? Eu já te falei que o barroco essencialmente é essa questão de luz e sombra, e na escultura dá para fazer isso também, é só o artista escolher um lugar bem legal, né, que ele queira, e ali ele vai pensar como vai ficar a luz. Não tinha iluminação na época que o Bernini fez essa obra, lembrando que o Bernini tinha 20 e poucos anos quando fez essa escultura gigantesca, mas tem o recurso da luz solar, né? Então ele escolhe o local e tem uma abertura que permite que a luz do sol, em determinado momento, ilumine os raios e dê esse aspecto aí de contraste de claro e escuro, tá? Bernini também pintou São Longuinho, que é aquele santo que a gente pula 3 vezes quando perde alguma coisa, com a mesma imponência, com a mesma força, né, com a mesma narrativa, assim, com a ideia, né, de uma pessoa em pleno movimento, né, é bem diferente das esculturas greco-romanas, que eram mais estáticas. Aqui ele ainda pensa, olha, a aura do São Longuinho é uma pedra de mármore rosa, rodeada por um mármore branco,
que faz parte da decoração da igreja. Então, tudo muito bem calculado, né? Aqui um detalhe daquela escultura que a gente viu e onde ela está, olha só, que curioso. Aqui está Santa Teresa d'Ávila, envolta por essa espécie de retábulo, né? Assim, todo contorcido, é porque o barroco tem muito isso, né? Contorcimentos, exagero nos contornos, né? Nas curvas. Aqui de perto, ó, a Teresa d'Ávila, olha só como ela, né, recebe prazerosamente o amor a Deus, né, com a boca aberta, assim, sensualizada, não sensualizada no sentido erótico, porque a gente sabe que é uma freira, não é no sentido sexual, mas no sentido de sentimento, de emoção, né? Como eu disse, essa escultura ela é uma escultura que a gente tinha que trabalhar muito tempo para entender, mas o barroco tem essa contradição, fé e razão, né? Trabalhado pelo artista de forma bastante individualista e com certa liberdade, né? Apesar de ser um trabalho para a igreja. Essa escultura do Bernini encerra nossos trabalhos com escultura barroca, porque ela tem um detalhe nela que eu quero te mostrar que é impressionante, fica de olho aí. Essa escultura apresenta Zeus e Deméter. Zeus era apaixonado por Deméter e ela não dava moral. Então, um dia ele a raptou. E o Bernini escolhe o momento do rapto, né? O momento em que Zeus, todo forte e poderoso, olha só, a grossura das coxas, né? Malhadérrimo e tal, olha aí o tanquinho, quer dizer, a anatomia do corpo bem representada e tensa, né? Porque ele está segurando uma mulher que também não é muito fraca, né? E a Deméter aqui louca para se livrar dos braços de Zeus e fugir. Mas Zeus era um cara altamente terrível, ele era muito sedutor, né? Zeus tem altas histórias, por isso que existem vários semideuses, né, que são filhos de pessoas normais, de mortais com Deus. E Zeus é maior, é pai deles, né? Ele é assim, bastante Mr. Capra, saca? Bem cheio de filhos mesmo. E aí, quando você chega no detalhe, né? Olha aqui as pessoas boquiabertas vendo, né? Olha só essa parte. Isso aqui é um detalhe, só que está deitado, da pegada, da maneira como Zeus segura Deméter, ou Proserpina, tanto faz o nome. Né? Olha só, olha isso. Veja só, aperta o seu braço aí, ou aperta a sua coxa com força, que você vai ver que os dedos entram, né? Eles entram com força no seu braço. Eles marcam, né? E isso, dependendo da força que você colocar, marca mais ainda. E é isso que você vê no barroco. Olha, o Bernini ele consegue esculpir o mármore demonstrando isso. Olha que coisa curiosa. Demonstrando exatamente isso, demonstrando a força das mãos, né, de Zeus para segurar a Deméter, ou a Proserpina. Olha que pegada, pouca gente tem essa pegada aí, hein? Cara, sério, olha só, olha aqui. Né? E isso ele usa o quê? Como ele demonstra? A destreza e a habilidade com o mármore, né? E a maneira, o lugar e a luz que incide sobre a escultura que dá esse efeito de escuro, ó, que dá esse efeito de profundidade. Né? E uma habilidade impressionante, né, gente? Os cabelos dela, a gente sente eles flutuando sobre as costas, né? Já que ela está se debatendo e mexendo, né? Mas a sombra, né? A maneira do lugar onde foi colocado dá a noção de volume, né? Então, é uma coisa impressionante, né? Um trabalho de realismo e emotividade muito grande. Você consegue sentir a força de Zeus prendendo essa mulher, né, assediada por esse homem que é o pai de todos os deuses, o mais importante, que não aceita não como resposta. Né? Aqui uma outra escultura do Bernini, Apolo e Daphne, numa mesma história, uma outra mulher tentando ser raptada, né? O Apolo tentando raptar Daphne, só que aqui Daphne diz, na mitologia grega, que ela prefere virar uma planta do que ficar com Apolo, que é outro mulherengo lá da Grécia. Né? Outro que não aceita, não. E aqui o Bernini vai colocando ela se transformando em planta, olha só que coisa linda. Olha como ela contorce o corpo e vai virando um tronco de árvore, ó. E folhas vão brotando, seus dedos e mãos vão virando folhas, galhos de árvore.
e ele louco aqui correndo, né, tentando impedir essa transformação. Então, você vê muito movimento nos corpos, muito contorcimento, ela está contorcida mesmo, né, numa posição de dança até, os seios, né, as costas, as costelas, e ele também bem marcado, o corpo, a pressão, olha, todo o peso do corpo na perna direita, marcando os músculos, né? Então, o barroco tem isso, né? Um aprendizado com os renascentistas a, a com relação à anatomia, mas só que com uma carga emotiva, narrativa e teatral muito forte, tá? Mais de perto. E aí, na pintura, a gente já viu, né? E agora, o Caravaggio também. E aí, a gente vai para o barroco brasileiro, mas antes, né, do barroco brasileiro, o barroco holandês no Brasil. Vocês devem estar ligados aí pela história que, a partir do século XVII, os holandeses vieram para o Brasil. O que aconteceu? Né? Aconteceu o seguinte, historicamente. Historicamente, a Holanda foi uma colônia, os Países Baixos, né, foram colônias espanholas. Foram colônias espanholas. Mas a Holanda liderou esses países e se tornou independente da Espanha, e levou Dinamarca e Bélgica com ela. A Espanha perdeu o domínio sobre os Países Baixos. Acontece que, em 1580, o rei de Portugal morre e não tem sucessor. E o próximo sucessor era o Filipe IV, que se tornou, então, o Filipe VI, se não me engano, que acabou se tornando o próximo na linha sucessória de Portugal, era o rei da Espanha. E ele acabou se tornando, então, rei de Portugal e Espanha. É porque eles casavam entre eles, né? Sabe que os nobres são tudo primo, né? Tá ligado com isso? Então, eles são tudo irmão, eles casam primo com primo, não tem problema nenhum. Por isso que eles têm alguns problemas, não tem problema ético, mas tem alguns